Deixa eu mais uma vez trazer aqui a luz e aí a gente vai conversando. Tá bom. Nós vamos dar início a mais um podcast da Brandmetria e o nosso tema de hoje é gestão de múltiplas marcas. E eu tenho um convidado super, ultra, mega power especial, porque antes da gente começar aqui, ele vai trazer essa discussão para o nosso diálogo, para a nossa conversa, que é esse desafio na prática. Quais são as estratégias, quais são os desafios, o que dá certo e o que não dá, o que até hoje é ponto de interrogação, o que a gente está no meio do caminho. Então eu tenho aqui comigo o Lúcio, da LiveU, e ele vai se apresentar, a gente vai deixar o arroba dele aqui do LinkedIn para que vocês possam pegar todas as referências. Então, meu querido, seja muito bem-vindo a essa conversa que está todo mundo na expectativa. Como é que eu faço para isso dar certo? Depois dessa apresentação, fiquei até meio acanhado. Bom, para quem não conhece, Lúcio Mancini, diretor da unidade de eventos aqui da Live University. No LinkedIn o cargo está um pouco mais inglês, mais robusto, mas basicamente fica sobre minha demanda toda a gestão de relacionamento da Live. Então, e os eventos são a nossa grande porta de relacionamento. Então, onde a gente conecta, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que a gente chama de ecossistema. Mas está comigo todas as relações com players, parceiros, e aí toda a comunidade que tem a ver com as multimarcas, que a gente vai falar um pouquinho. Perfeito. Então, já que a gente entrou nesse assunto de multimarcas, conta para nós quantas, né? Eu brinquei, né? São mais de 400, mas não é o caso, né? São muitas marcas, muitas frentes que precisam ser geridas. Como é que vocês fazem esse jogo dar certo? Assim, quando que quem está nos escutando precisa entender que isso é uma nova marca ou isso é, na verdade, uma extensão da marca atual? Como é que vocês conseguiram fazer essa avaliação? E em que instante esse foco, né, ou esse modo de trabalho de ecossistema, ele entrou nessa parada? Porque isso fez toda a diferença para vocês. Fez toda a diferença e isso tem a ver, na verdade, com a forma que a Live nasceu, né? Então, a Live foi fundada por 3 malucos aí, né? O Henrique, o Richard e o Ricardo, que a gente internamente chama de Luli, mas até já está conhecido o apelido, são os fundadores da Live. Eles eram programadores que tinham acabado de sair de um negócio frustrado. Um era sócio, o outro era funcionário, né? Uma história que depois a gente pode compartilhar com mais calma com outra temática, mas basicamente procurando algo que fizesse sentido para a vida deles. E no caso deles, a educação tradicional, então a graduação que nós fizemos, né, das faculdades que existem por aí, é uma das coisas que para eles não fazia sentido. E eles se conectavam por isso. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a Live ela nasce ainda com outro nome, com outro propósito, reunindo pessoas de nichos bem específicos. Então, de evento químico a supply chain compras, que na época, falando de 20 anos atrás, estava embaixo do financeiro, estava embaixo de um diretor industrial, áreas bem, eu posso dizer assim, sucateadas, né? E o fiscal e tributário, por exemplo, que é outro nicho nosso que é grande também hoje, ele também era um cara que paga o imposto lá, que está embaixo do CFO, que nem chamava CFO, chamava diretor financeiro, né? E essas áreas foram nascendo. Então, as multimarcas são uma realidade da Live desde que ela nasceu, porque o nosso diferencial está no nicho. Então, nós sempre tivemos escolas diferentes. Nós chamamos assim hoje, já foi com outro nome, mas em determinado momento pareciam ser negócios diferentes. Porque eu tinha cursos de tecnologia, cursos para supply chain, compras, né? Planejamento, né? Uma área que no começo estava totalmente voltado à indústria. Eu tinha uma área de inteligência de mercado, cursos para área de inteligência de mercado, tudo mais. Isso fazendo no comecinho eventos e depois já com foco grande numa educação prática que o mercado basicamente não existia. Então, um workshop onde a pessoa chegava aqui em 16 horas era capaz de entregar um negócio para o chefe dela, de entregar uma análise diferente, um trabalho que não sabia executar e agora ele sabe, coisas que a graduação e até a pós-graduação não eram capazes de entregar no passado. Então, a gente nasce multimarcas. Não tem como não ser assim. Então, no começo, lembro quando eu entrei na Live, o nome da Live era outro, chamava Febracorp. E esse nome, ele não era nem
reconhecido, ele não era nem exposto. Então, a gente tinha literalmente várias empresas aqui dentro. Exatamente porque a gente sempre acreditou que o nicho era o nosso diferencial. O que é o nicho? Se eu vou ensinar tax, fiscal e tributário para um profissional, ele espera aprender com um especialista. A nosso diferencial de educação tem a ver com quem é esse especialista. Ele não é um professor que está há 30 anos dando aula. Ele é um ex-diretor tributário de uma empresa tal. Ou ele é um atual diretor da empresa tal. Um cara que vai trazer um case, vai trazer experiência. E a gente começou a entender que esses públicos, o nosso público, era alguém que queria falar a mesma língua do produto que ele estava consumindo. Ele queria ler um programa de um curso e ver terminologias, formas de falar, até o jeito de fazer marketing para perfis diferentes. Vamos imaginar que um profissional de marketing e vendas tem um jeito de ver a vida diferente de um profissional fiscal e tributário. Sim. Né? Seja da forma de se vestir com o que ele considera positivo ou considera negativo. Né? Então, até como ele encara a marca, a seriedade da marca, se importa ou não. Então, a gente sempre usa um exemplo. Eu comecei a usar tênis e camiseta nos eventos de tax há 2, 3 anos atrás, na área fiscal e tributária. Porque até 3 anos atrás, a gente ia de camisa no mínimo. Porque um público é um público mais camisa. Simples, não é uma questão de ser diferente ou não. Né? Depois você descobre que no final todo mundo bebe, todo mundo é feliz, é tudo a mesma coisa. Sim. Mas naquele ambiente, eles procuram essas coisas. Então, a gente nasce com essa necessidade de nichos. E no primeiro momento, eu nem participava dessa estratégia, mas ela sempre foi muito clara para mim, a escola era o foco. Então, o que acontece? Nós tínhamos as escolas de negócio, né? O Confeb, o Embrasc, o Ibramerc, né? Que são as escolas que nós temos até hoje, temos mais algumas novas, mas na época eram essas. Algumas dessas escolas já nem existem mais, porque para o nosso negócio parou de fazer sentido, mas essas marcas crescem e são fortes. E elas são fortes até hoje, de uma forma para o nicho. Então, para o profissional de supply chain, o Embrasc é maior que a Live University. Eles conhecem mais o Embrasc, que é a marca que eles consomem, né? Então, trazendo para o outro produto, é a Omo que você não conhece, a Unilever. Né? Ou uma marca de chocolate que você consome a barra de chocolate, mas você não sabe quem é a marca gigante que está por trás disso. Né? Mas nessa gestão toda, cara, a gente vai conversando sobre isso, assim, a cabeça de vocês não fica confusa, né? Como é que vocês conseguem organizar essas frentes de trabalho dessa forma, né? Porque sei lá, existe aquele momento mas nós estamos falando disso ou nós estamos falando daquilo? É para esse foco ou para aquele foco? Então, a estruturação dessas marcas hoje, né? Esses nichos, essas frentes, elas são todas pensadas individualmente, mas com impacto coletivo? É isso que você está trazendo nessa fala? Ou, na verdade, não é dessa forma? Como é que vocês articulam essas estratégias? Dentro do produto, então, a gente acredita muito do marketing do próprio produto. Né? Em educação, em eventos, né? Em educação corporativa, que seja, a reverberação de uma boa entrega ela é mais valiosa, muitas vezes, do que uma campanha de marketing. Né? E, lógico, que a gente faz a campanha de marketing em cima desse produto. Perfeito. Né? Não estou só mostrando a outra forma. Né? Então, dentro do produto, isso é 100% especializado. Então, o profissional que desenvolve uma aula para tax, ele é um profissional de tax. O que é o Live University da história? É a forma que a gente acredita que a educação faz sentido. A forma que a gente acredita que eventos faz sentido. Então, é uma aula de tax, especialista em tax, mas com jeito live de ensinar. O que é isso? Tem uma metodologia de ensino que a gente desenvolveu aqui dentro, que chama Alexis. Então, não vou entrar nesse mundo aqui, dá para falar 3 horas, mas falando da gestão de marca, o que acontece? É até engraçado porque você vai entender a minha história com a Live. Eu não sou um profissional de educação, eu sou de tecnologia. Eu vim do mercado de tecnologia. E eu fui contratado pela Live, né, na época Febracorp, porque as áreas comerciais tinham vendedores com conhecimentos técnicos sobre a área. E na época, eu era de tecnologia e a gente tinha uma escola de tecnologia, vendia certificações para a tecnologia. E aí o Richard e o Henrique, na época, que cuidavam da minha área, montaram áreas comerciais de profissionais que vendiam produtos de tecnologia para ser bem nichado. Então, imagina que para cada escola aqui dentro, a gente tinha uma área comercial
com 2, 3 profissionais que eram profissionais que sabiam falar a linguagem. Então, eu ligava para o profissional, eu ligava para vender certificação de ArtCobit. Quem é de tecnologia do passado sabe o que isso quer dizer. Uma certificação que todo profissional de governança de TI tinha que ter. Para entrar numa empresa média, você tinha que ter ArtCobit. E era caro. Na época já custava 3, 4 mil reais. Estou falando de 15 anos atrás. Está revelando a idade. Era bastante dinheiro. E a gente vendia bem, mas essa estrutura de áreas comerciais com especialistas já responde sua pergunta. Então, é óbvio que hoje nós, né, estamos à frente, a gente consegue entender os vários mundos que a gente atua. Mas quando a gente fala do produto ou de parte do marketing, isso é bem especializado. E o que a gente constrói que eu chamei de ecossistema? Dentro desse ecossistema, tem parceiros, profissionais, professores, alunos, né? E a gente bebe muito dessa fonte. O que eu estou querendo dizer? A gente tem aqui um podcast para cada uma dessas áreas. Então, a gente tem um podcast para a supply, a gente está desenhando aí no projeto para a Edtex, a gente tem um podcast para marketing e vendas. Quem que vem falar aqui? É o meu ecossistema. Então, é ele que entrega o conteúdo para mim. Eu não preciso criar conteúdo suficiente para alimentar meu próprio ecossistema. Eu sou um gerenciador do ecossistema. Não sei se ficou claro. A gente entendeu que bastava eu criar uma forma dessas pessoas falarem alto e eu colocar uma para ouvir as outras, não especificamente eu ficar o tempo todo falando. E isso tudo reverbera em todos os aspectos. Então, por exemplo, num evento que a gente faz, no menor evento que a gente faz, tem, sei lá, 100 palestrantes. Desses 100 palestrantes, 2 somos alguém da live, assim. Uau. Então, putz, o Alex, eu, às vezes, o Rafael Scocuglia, o Henrique. É muito raro. Nós geramos o palco para o próprio ecossistema falar. E isso fortalece a nossa marca. Isso fortalece a notoriedade do assunto, que no fundo é o que é o meu papel aqui, né? Então, a minha plataforma como marketing é criar uma notoriedade no assunto. Todo profissional, meu objetivo, né, o meu grande O do meu OKR, é transformar os eventos em uma coisa tão grande que as pessoas falam assim, cara, falou de Tex, é com FEB. Falou de supply chain, compras e logística, é em Brasc. Marketing e vendas B2B é o Ibramerc. E isso através do barulho. Mas não necessariamente que o conteúdo saia de mim. Eu só crio oportunidade dos especialistas que já estão no ecossistema falarem entre si e isso gera muito barulho. Então, para fazer uma peça, para postar no Instagram de content, a gente usa o ecossistema. O que é isso? Edtex, valida com o professor, vê se isso aqui faz sentido. Valida com o educacional, que é uma área mais especialista. Putz, isso aqui é de supply chain. Cara, ao invés da gente ficar falando, traz um diretor de supply chain. Que tá no nosso. Vamos trazer ele aqui, vamos bater um papo e daqui a gente tira um conteúdo relevante. Então a gente usa o ecossistema como base. Cara, você trouxe algo assim, tem vários pontos aqui. Um deles, no momento da sua fala, você mencionou assim, isso não faz mais sentido para nós. E tem empresas, grupo com outras empresas, com frentes de trabalhos, que ficam se questionando ou perguntando até onde essa marca ela sobrevive, né? Tô sendo assim, grosseiro no modo de falar, mas quando que vocês mataram algumas marcas aqui dentro? Como que vocês sabem o nível de esforço que vocês têm que empenhar para cada uma dessas frentes, né? Que KPIs são tão determinantes para essa gestão de múltiplas marcas? Todas elas são direcionadas pelos mesmos ou cada uma tem os seus KPIs específicos? Fiz várias para você soltar suas respostas aí para nós. Então, a resposta vai das 3 coisas que eu falei. Então, lembrando, se o meu forte é o nicho, se eu tenho marca no nicho, eu não posso fazer educação genérica. Então, para o meu negócio, não faz sentido ter cursos que sejam abertos. E eu não estou falando que eles não servem, eu estou falando que para o meu negócio, né? Então, existe um oceano vermelho chamado graduação de administração. Ixi. Existem graduações de administrações incríveis, excelentes, que, cara, provavelmente é a melhor opção para várias pessoas. E existem cursos de administração horríveis. Só que esse não é o meu negócio. Por quê? Porque o meu negócio é ensinar no nicho. Então, eu preciso do nicho para sobreviver. Isso já é uma resposta. Perfeito. Lúcio, tá bom, mas tecnologia é um nicho. Eu concordo. E a gente tinha aqui uma escola de tecnologia que hoje não existe mais. Como foi essa decisão? Essa decisão ela aconteceu quando nós conseguimos enxergar com clareza o porquê existiam escolas que fluíam e cresciam ano a ano e a gente conseguia remar e vinha, e outras não. A gente começou a olhar
entender, cara, o que tem de diferente? O que tem de diferente? O que tem de diferente? E aí a gente reparou, simplesmente, que algumas já tinham um ecossistema totalmente desenhado, estava na nossa cara, e as que não funcionavam não tinham ecossistema desenhado. O que é esse ecossistema? Só para você entender, para ficar mais claro para todo mundo entender. O ex-aluno, eu tenho cursos de educação B2C, pós-graduação, MBA, certificação, workshop, imersão. Isso aí é eu, pessoa física, eu, profissional, vou lá e consumo. Eu tenho o mercado de educação B2B, que é quando a empresa me contrata, Tá. né, para fazer um treinamento personalizado, ou ela compra uma plataforma nossa que dá acesso a vários tipos de educação para a área dela ou para o negócio dela. E os eventos, que eu tenho duas formas de ingresso. O próprio congressista, que compra o seu ingresso, ou o patrocinador, que aqui nós chamamos de partner, né? Que, no caso, vocês são da nossa escola de Ibramec, por isso estamos aqui. Exato. Então, a importância disso. As escolas que eu tinha isso, então, o meu evento é grande, eu tenho muitos parceiros, o meu parceiro, ele está em contato comigo toda hora, e estando em contato comigo toda hora, eu indico ele para o meu aluno, o aluno indica ele para o chefe dele compra um curso personalizado, aí esse cara que foi no curso personalizado tem uma experiência com a educação da live, e essa experiência fala, meu, que negócio legal. Aí ele vai falar com outro player que não me patrocina, ele fala, cara, você tem que estar nos eventos da Live University com o Fábio, da Live University em Brasco, da Live University. Então, quando eu tinha esse ecossistema ligado e funcionando, o que é? Eu tenho o evento na mão. O evento do nicho é meu. Eu tenho uma educação B2C que eu consigo atender todo mundo e eu tenho um mercado de educação B2B, isso funciona. Quando eu não tenho, eu teria que fazer um esforço. Não estou dizendo que não vai funcionar. Diferente do que eu sei fazer, que é ecossistema. Putz, eu poderia pegar uma grande grana, né, de investimento grande, colocar e criar uma grande estratégia de marca e construir uma escola de tecnologia. Eu não estou dizendo que isso não funcionaria. Perfeito. Acho que sim. Mas naquele momento essa grana não existia. A matriz esforço e impacto. Putz, não fazia sentido. Era melhor eu colocar esforço num evento que já era meu. Eu já tinha o maior evento de supply chain, eu já tinha o maior evento de techs, né? E aí eu já tinha uma marca forte em interesse de mercado, que ela sempre supriu as áreas de vendas e marketing para B2B e B2C. Eu fiz uma migração de marca ali, esse processo ainda está acontecendo, a gente está trabalhando nisso ainda. E aí eu tive que escolher. E o que a gente fez, né? O que a gente passou a fazer? A gente só faz curso quando o ecossistema não é nosso, com parceria com alguém que já tem um ecossistema. Então eu vou te explicar. Nós temos uma escola de e-commerce, que é a Execom, que é Live University mais E-Commerce Brasil. Quem é a E-Commerce Brasil? É o maior evento de e-commerce da América Latina. Eles já tinham um ecossistema, só que eles não têm expertise de educação. A gente se junta e aí a gente faz assim, liga o ecossistema. Então, a gente tem um de perdas no varejo, mesma coisa. Uma associação, a Abrap, que também é a maior do ecossistema dela. A gente colocou nossa educação lá, tá ligado ao ecossistema. Porque construir um ecossistema do zero é muito complexo. Cara, primeiro você tem que ter um ecossistema que não tenha ninguém querendo olhar. Difícil. Você ser rápido o suficiente para achar. E aí você tem que ter investimento para fazer um evento para gerar barulho e trazer players. Sim. Cara, e normalmente um ecossistema que ninguém está olhando não tem soluções, nem consultorias, nem possíveis patrocinadores com interesse. Então você vai ficar ali muitos anos aguardando isso acontecer. Eu vou dar um exemplo. IA. Surgiram vários ecossistemas sobre IA. Só que IA é tão grande que ele explodiu o próprio ecossistema. Hoje não existem eventos só sobre IA, e são muito grandes. Mas é uma opinião, não estou jogando praga no evento de ninguém. Mas isso está tão grande que vai acabar. Por que vai acabar? Porque IA é maior do que o nicho. E não é uma área, é uma tendência. O que vai acontecer? O meu evento já tem uma trilha de IA. Os eventos de marketing gigantes têm trilha de IA. Os eventos de finanças têm trilha de IA. Então, o player de IA, que era genérico, também já está se mexendo e está procurando um nicho onde ele é especialista. Então, a gente tem hoje nos nossos universos específicos. Então, entende como é difícil criar um nicho do zero? Sim. Então, você vai fazer o quê? Fazer de podólogo? É difícil, entendeu? Então, você teria que achar um nicho
esperar que ele cresça até ele crescer o suficiente para ter necessidade de consumo, tem necessidade de consumo, os players vão para cima e você tem dinheiro para patrocinar, cria educação. Então, assim, olhando para esse ecossistema todo, a gente falou assim, bom, o que não tem ecossistema, a gente desliga. Entendi. E foi uma decisão complexa. Tá, e aí pensando de forma estrutural hoje, como é que vocês estão divididos? Existe, no início você mencionou, para vender esse produto era esse time aqui. Hoje a estrutura pensada em formato de marcas ou das frentes de trabalho, elas estão segmentadas ou, pelo contrário, vocês já integraram todos os profissionais? Como é que vocês estão estruturalmente operacionalizando essa estratégia de marca? Porque eu acho que é bacana para quem está aí desse lado ouvindo, porque às vezes assim, eu tô com a mesma equipe, será que isso dá certo se não dá? Como é que a pessoa, qual é a sua recomendação, né, baseado na experiência que vocês têm aqui dentro de estrutura operacional para articular tudo isso? Fazendo um paradoxo aqui, assim, com dinheiro infinito, né? Então, digamos que você tem uma startup que tem multimarcas, você acabou de receber um aporte e você precisa pôr dinheiro no teu negócio. Estratégias totalmente separadas, cria uma área comercial para cada um. Cara, se a tua ideia é ter uma marca forte que gerencie elas, que é o nosso caso, eu não quero que a Live University desapareça, eu quero que ela fique conhecida ao mesmo ponto das outras escolas, que isso é importante. Porque se você tiver multimarcas, mas na sua estratégia, a sua marca, o seu negócio que está abaixo das marcas, seja irrelevante, no ponto, vamos dar um exemplo. Cara, eu não quero, eu quero que as minhas marcas conhecidas, eu não. Cara, esconde isso, um marketing para cada um e toca pau, públicos diferentes, CPs diferentes. Cara, o DRE e o budget tem que ser junto para a empresa não virar vários negócios, Perfeito. mas assim, mas depende. Na nossa estratégia, a gente quer a live forte, tal como, que é o que você comentou assim das dificuldades, que é o nosso grande ponto aqui. Esse balanço é o nosso desafio diário. Então, eu vou te dar um exemplo. Esse crescimento em eventos trouxe para a gente um diagnóstico complexo. Tem gente que conhece o nosso evento que não sabe que a gente vende MBA. E isso, para a essência do meu negócio, é coisa de maluco. Só, cara, como assim? Né? Porque o evento ele tem uma capacidade de atingir um número muito maior de pessoas. Exato. Então, é uma oportunidade gigantesca para eu explicar o meu negócio para as pessoas. Só que não é fácil, né? Sim. Eu vou explicar como. Eu paro todo mundo e falo, gente, só um minuto aqui, deixa eu explicar para vocês. A live não dá, os caras param de prestar atenção, vão embora. Gente, para vocês entenderem, ele está abrindo literalmente as realidades dos bastidores da Live. Né? Talvez meus sócios me matem, mas tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Mas o importante é que você que está aí na gestão de múltiplas marcas consiga identificar que talvez as mesmas realidades que foram vividas ou estão acontecendo dentro da Live, elas podem ser normais e você tem como gerenciar tudo isso. Porque até você chegou a comentar, e isso é uma coisa que eu queria muito descobrir. Eu não sei se essa é a pergunta certa, mas está bem nessa linha de raciocínio. O que está dando errado? Ou o que está difícil de, nós ainda não descobrimos como fazer isso daqui, nós estamos apanhando, a gente ainda está tentando achar um caminho. Qual que é a dificuldade? O front-end é sempre a marca... Então, o front-end é o meu lado tecnológico aí, né? Então, o rosto é sempre a marca do nicho. Perfeito. Isso não dá. Não adianta eu querer te explicar o que é Live University, que é uma gestora de várias escolas de negócios, que tem uma educação disruptiva, que gerencia ecossistemas, para depois te falar que eu tenho algo para você em techs. Então, eu tenho sempre que começar com um nicho. Isso é beabá. Então, qualquer coisa contrária não vai dar bom. Nicho primeiro. Qual que é a nossa dificuldade? A hora que eu trago o cara para dentro, então a hora que eu trago ele para o nicho, como eu consigo explicar para ele e vender para ele que isso é maior do que ele sabe. Por quê? Porque o profissional fiscal e tributário, ele é casado com uma pessoa de compras, que é primo de um cara de marketing e vendas. Então eu perco uma oportunidade que está na mesa. E mais do que isso. Então, acontece... Eu vou te falar uma dor real aqui, tá? Com o tempo, né, tem alguns profissionais que não saem da área, né? Então, ex-alunos nossos, que eram alunos, que entrou aqui como coordenador, hoje é diretor numa big empresa. Então, ele é mais do que um ex-aluno, ele é quase um amigo nosso.
Então ele está tanto aqui, palestra nos eventos. A gente tem um relacionamento pessoal com algumas dessas pessoas. Algumas centenas, mas é algumas. E é muito doido. Então, vou falar em nome de empresas fictícias aqui, só para não expor ninguém. Sei lá, eu conheço o diretor de techs da Volkswagen. Ao ponto de sair para tomar uma cerveja. De conhecer a família. Certo? O diretor de marketing da Volks não sabe que a Live University existe. Que eu tenho a mesma experiência que eu proporciono para a área de techs da Volks que vai nos meus eventos, que é minha cliente, que compra tudo, que faz tudo. Então, eu estou dentro, né? Até porque dentro de grandes empresas existe um silo. Esse diretor de techs e esse diretor de marketing, eles se veem 3 vezes por ano. Ou se o cara do marketing fizer alguma cagada, ou vice-versa. Não é? Então, essa barreira que existe nos negócios me impede também, porque era muito mais fácil eu fazer assim, eu estou dentro da Volks em techs, já vou entrar em compras, vou entrar em supply chain, vou entrar em logística, vou entrar em marketing, vendas, vou entrar... E eu já estava dentro da... A Volks é só um exemplo, mas entende o negócio. Então, isso é uma dor gigante nossa. E a gente tem produto que é mix. Então, eu tenho um produto hoje de educação que, a partir do momento em que o profissional de techs contratou, ele poderia liberar para todo mundo. E eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque a hora que eu entro no nicho, o nicho é forte, eu estou consolidado. Mas para eu migrar e explicar, lá, sabe essa experiência? Putz, tem para todo mundo. É o que a gente está tentando aprender como fazer aqui. Para expandir, e aí sim, chegar um momento que as pessoas vão falar assim, putz, você precisa de um ensino prático? Você quer entender na prática, você quer ser especialista no que você faz? O que você faz? Na live tem. Perfeito. Esse seria o auge assim, da nossa estratégia, né? Bom, estou te apertando um pouco mais, então vamos lá. Tô te dando dinheiro na tua mão, você tá aí com 1 milhão, 1,5 milhão para você poder fazer o investimento nessa gestão de múltiplas marcas. Qual que é a tua estratégia? O que você faz com esse dinheiro? Eu acho que eu fortaleceria mais os ecossistemas e criaria uma estratégia que isso tá já desenhada para a gente, tá? Bom. Sem 1,5 milhão, mas sim. Para tentar criar uma marca forte através de associação. Então, o que eu vou dizer com isso? Traduz para nós, por favor. Vamos lá. Então, imagina que toda vez que eu apresento Confab, eu apresento Live University Confab. Toda vez que eu apresento em Brasco, eu apresento Live University em Brasco. Toda vez que eu apresento em Bramerc, é a mesma coisa, Live University Bramerc. Então, a pessoa do nicho, ela conhece o Live University, ela só não sabe que esse nicho é maior do que só o dela. Tá bom. Se eu fortalecer o nicho ao ponto de atingir todo o nicho, isso aqui vai ficar muito maior do que é. Então, eu colocaria metade dessa grana em marketing para o ecossistema. O que eu estou falando disso? Isso. Rede social de techs, que a gente tudo que eu tenho hoje dentro do ecossistema. A outra metade, eu faria um trabalho para posicionar a Live como marca de educação disruptiva e, né, com perdão da palavra, não sei se pode falar palavrão, foda que é. Entendeu? Então, vender o produto que eu faço. Para esse barulho ser grande e essas associações acontecendo. O cara fala assim, entendi. Entendeu? Fazer aparecer. Então, hoje eu não estou no aeroporto. Eu queria que um aluno olhasse e falasse assim, cacete, mano, a Live University está no aeroporto. Entendeu? Então, putz, eu não tô no ponto de ônibus, eu não estou na 23 de maio, né? Mídia off, né? Ou na própria mídia 1, que existe oportunidade, né? Então, eu colocaria uma grana para fazer uma estratégia de mix. Mas com profissionais diferentes. Que eu acho que é aí que está a pegada aqui. Então, eu teria profissionais extremamente especialistas. E aí eu não estou falando de um profissional que vai... de techs que vai fazer post. Não é isso que eu estou falando. Né? Mas é um profissional de marketing que eu vou chegar para ele e falar assim, cara, você vai trabalhar com techs. Tá? Então, primeira dica, você não vai poder fazer post sobre lei, aí fica a dica, tá? Porque se você colocar o número da lei no post, você não consegue publicar, você não consegue turbinar. Porque é proibido, né? Existe uma lei que proíbe por causa de campanhas políticas. Por mais que não tenha nada a ver com política, eu já não posso. Já é uma trava do techs. Para crescer o ecossistema em techs sem falar de lei, complica. Difícil. Então, como eu faço? Então, estou dando um exemplo do profissional de marketing exclusivo, porque ele vai ter desafios que outro não vai ter. Então, enquanto tem pouca gente gerando conteúdo para techs, e isso não é um desafio, é difícil de turbinar, eu tenho que pensar como. Agora, para o profissional de marketing e vendas, o que mais tem na internet é faça seu negócio crescer em 3 vezes. Como vender mais em 2 semanas. Então, são desafios completamente diferentes. Então, ter profissionais diferentes
falando cada um com a sua linguagem, com os seus desafios, é fundamental para o nicho. E aí um profissional único, aí que eu digo profissional, estou falando de um time, pensando na marca e emparelhando essas comunicações. Porque o maior risco disso é as marcas pararem de conversar. Então, eu tenho uma marca tão grande aqui ao ponto dela contradizer o que essa marca está falando. E isso é muito complexo. Então, sei lá, no mundo de supply chain, IA está bem avançado. Existem coisas muito legais acontecendo. Eu tenho que tomar muito cuidado para não parecer uma escola de IA. Eu sou uma escola de compras que, por estar tão conectada com a prática, eu tenho muita coisa de IA para te ensinar. Mas não porque eu sou uma escola de IA. Você não precisa ser... Perfeito. E através de portfólio, através de como eu gero conteúdo. Então, eu não posso, em nenhum momento, desequilibrar o discurso daqui e daqui. Então, o porquê comprar aqui tem que ser sempre o mesmo porquê. Aqui um porquê na base de educação, o que eu faço, qual que é o meu diferencial, explicando que o meu diferencial daqui é o meu potencial nos nichos e aqui potencializando o nicho para trazer o cara para dentro. Cara, a quantidade de framework que você foi entregando ao longo dessa nossa conversa, eu acredito que vai sanando muitas das dores desses profissionais que estão inseridos em grupos empresariais que precisam lidar com a eficiência de cada uma dessas marcas, sabe? E aí, falando neles e até puxando essa nossa conversa para o encerramento, porque a gente vai ter que fazer uma parte 2 de tudo isso. Legal. Porque é bastante coisa, né? E, assim, a velocidade de pensamento que você tem hoje, óbvio, ela está muito baseada nesse histórico de tentativas, de acertos, de erros, obviamente, mas... Muito mais do que acertos, provavelmente. Pois pronto. Então, para quem nos ouve neste momento, assim, se você pudesse dar 3 direcionamentos muito claros e específicos, seja para errar ou, enfim, para acertar, na verdade, né? Ó, você está errando nisso aqui, acerta nisso aqui. O que você diria? Eu acho que primeiro é fazer um exercício importante de pegar as suas marcas, jogar numa mesa, certo? E fazer separado o que normalmente a gente faz análise de negócio tudo juntos. Então, aí você pode fazer uma análise SWOT de tudo junto. Pega todas as análises que você sabe fazer, mas faça dos produtos separados, das marcas separadas. Até como estratégia de negócio aqui, indo até um pouco mais do que marketing. Diagnóstico. Porque às vezes, na hora que embola tudo, né, tá tudo junto, você tem tendência e você pode deturpar. O que é isso? Tem uma marca que está te dando prejuízo, você nem sabe. Né? Principalmente com custos indiretos. É um pouco mais de empreendedorismo, mas trazendo para o lado de marketing, fazer uma análise de cada uma delas. Então, qual que é o meu ICP? Onde eu sou forte? Onde eu sou fraco? Com quem eu perco? Com quem eu ganho? Onde eu tenho concorrência? Qual está no oceano vermelho? Qual está no oceano azul? Qual está no laranjinha ali? Então, assim, entender essas marcas separadas. Fazer uma análise muito clara separadas. Perfeito. E aí você vai conseguir olhar de cima e falar assim, legal... O problema dessa e dessa são os mesmos. O lado forte dessa são os mesmos. E aí você vai clusterizar. E numa dessa você vai fazer uma análise e dizer, opa, essas daqui, vamos ter que subir lá para o C-Level e falar, olha, essa parte do nosso negócio não está fazendo sentido. De repente, podemos colocar em outro negócio. Estou falando de uma marca maior. Primeira coisa. Segundo, é tentar realmente... num modelo de vida real, né, onde não tem dinheiro infinito, criar personas claras das áreas, das marcas. Então, se você tem marcas muito diferentes, mas elas são vendidas da mesma forma, tudo mais, mas o jeito de comunicar dificilmente vai ser o mesmo, né? Então, você não pode vender um produto que é para, sei lá, vestuário. Roupa é roupa. Roupa é roupa. Uma indústria que faz cueca provavelmente consegue fazer calcinha. Mas o jeito de vender calcinha e cueca não é o mesmo. Totalmente diferente. Então, se eu tenho marcas, mesmo que eu tenha uma marca só, eu tenho que pensar em marcas diferentes. Então, eu vou construir cada uma dessas, mas tentar equilibrar. Porque acho que calcinha e cueca é um bom exemplo, né? O conforto é uma coisa que se busca nos dois. Às vezes a sensualidade não. Depende também, porque o mundo masculino mudou. Sim. Então, essa análise sobre cada marca separada ou cada produto separada, ela tem que ser feita o tempo todo. Entendendo ponto forte, ponto fraco, criar um time capaz de... Se você não tem grana para botar times diferentes,
Tá. Estrutura a persona, que é a nossa realidade de hoje. O meu vendedor que vem de pós-graduação, eu não tenho um vendedor de pós-graduação para Tex e outro para Supply. Até tenho, vendedor eu tenho. Mas algumas outras áreas eu não tenho. O que eles têm? A gente tem uma persona muito clara. É como se o cara fala, não, é Tex, então esse é o tipo de perfil que eu vou seguir. Vou dar um exemplo. A minha parte de patrocínio, que está abaixo de mim, eu não tenho. O mesmo time vende para todos os ecossistemas. Tá. Cara, as necessidades, o que eles querem, o próprio programa, o produto tem diferença. Porque se eu tentar vender igual, são necessidades diferentes, né? Então, eu vou dar um exemplo. Na escola que vocês estão, dar palco é fácil. Porque o profissional de marketing vezes fala de qualquer coisa. Você dá 40 minutos, ele inventa um negócio, ele faz um slide incrível. Os slides do evento de marketing e venda são, nossa, cara, legal pra cacete. Às vezes você olha e fala assim, legal, não tem nada no slide, não aprendi nada, mas era bonito pra caramba. No mundo fiscal e tributário, tem negócios que o cara não consegue falar. Por quê? Porque é tudo NDA. O cara não pode falar. Tá. O projeto legal que ele fez, ele não pode te contar, porque ele fez uma empresa grande, é uma estratégia fiscal da empresa, ela não quer que divulgue. O cara não tem case para mostrar no palco, entende? Entendi. Uma coisa que tem super valor para um, não tem super valor para outro. E é o mesmo produto, patrocínio de eventos. Tá. E são as mesmas pessoas, o mesmo time, só que eles têm personas claras e pitch de vendas diferentes, estratégia de marketing diferente, pensando nas personas que eles estão atuando. Perfeito. Deixa maluco, mas funciona. Cara, que conversa para mais de metro, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer na gestão de múltiplas marcas. Eu queria te agradecer demais por você aí abrir os bastidores, mostrar a realidade nua e crua para nós que todos os dias estamos no desafio de gerenciar marcas, né? De como agregar valor e principalmente de como trazer resultados efetivos. E para você que está nos escutando, você pode aí deixar o seu like, acompanhar no nosso canal. Assim como o Lúcio, nós trazemos vários outros profissionais com uma bagagem incrível, uma experiência extraordinária, e ele trouxe aqui um elemento importantíssimo, que é o quê? Diagnosticar, acompanhar os indicadores da sua marca. E para isso, você pode contar com a Brandmetria para você direcionar suas decisões estratégicas de marca aí e com certeza extrair o melhor, o potencial de cada uma delas e você descobrir os caminhos certos para chegar nos resultados que a sua empresa tanto almeja e deseja. Querido, obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou à disposição. É isso, gente. Nos acompanhem por aqui. Nós temos muitas outras coisas para poder apresentar para vocês. Obrigado, até a próxima. Fechou.